Hoje a palavra de Deus, irmãos, vai ser ministrada num lugar que eu gosto muito. Você que é daqui da igreja já ouviu por algumas vezes essa ministração. Mas só que dessa vez, irmão, nós vamos fazer o passo a passo que fica em Marcos, capítulo 1, versículo 40. A cura de um leproso. E aproximando-se de Jesus um leproso, rogando-lhe e pondo-se de joelhos diante dele, dizia: se queres, eu sei, tu podes me limpar. E Jesus, então, movido de grande compaixão, estendeu a mão e tocou e disse-lhe: eu quero, seja limpo. Esse milagre é contado também no Evangelho de Mateus, e um completa o outro. Mas eu não vou ler o que está em Mateus, mas vou explicar o que está em Mateus para completar a situação. Amém? Vamos orar? Senhor, nós pedimos perdão dos nossos pecados e pedimos que o Senhor fale conosco de forma concisa, de maneira que a Tua palavra cumpra o objetivo de edificar o nosso espírito. Que ela resolva os conflitos da nossa alma, cure o nosso corpo, seja a resposta que viemos buscar para os nossos problemas. E ela nos dê força para suportarmos as lutas que teremos durante a semana. Fala que nós precisamos como Pai, não o que nós queremos ouvir. Ajuda-nos, estamos anunciando um reino eterno que jamais terá fim. Ajuda-nos em nome de Jesus. Amém. Leproso. Você sabe que a lepra, irmãos, hoje ela tem tratamento. Mas naquele tempo de Jesus, lepra não tinha cura. E era a pior doença que uma pessoa podia adquirir. Porque essa doença era sinal de maldição, tirava a pessoa do seio da família, o impedia de trabalhar. Essa pessoa tinha que morar num lugar distante da cidade. Para ele poder caminhar em alguns lugares limitados, ele usava uma roupa cheia de chapinha, que fazia barulho enquanto ele caminhava, e se alguém viesse passando, ele era obrigado a gritar: imundo, imundo, imundo! E se ele não gritasse, desse de cara com uma pessoa sã, a pessoa sadia tinha o direito por lei de apedrejar aquele leproso, porque ele estava colocando em risco toda a família e a sociedade, transmitindo aquela lepra. Eu digo para você, irmãos, que hoje nós temos um monte de doença por aí, que são do próprio envelhecimento, desgaste do corpo, defeitos genéticos que nós temos no nosso gene. Quando você é mulher, homem, você vai no médico fazer exame de mama, a médica pergunta: na sua família alguém tem câncer? Porque se a mãe teve, alguma pessoa teve, o seu gene talvez carregue aquela situação. Mas existe vírus, bactérias, fungos, bacilos que provocam doenças. E mais os acidentes que podem também nos deixar limitados. Eu mesmo caí um tombo em São Paulo, na rua Mendes Júnior, e eu quebrei esse braço e ele nunca mais esticou e exerceu plena função como antes. Mas tudo isso só aconteceu porque um dia, o primeiro casal que habitou na face da terra, no lugar chamado Éden, pecou. Deus não amaldiçoou o homem e a mulher, mas amaldiçoou a terra. Então eu quero explicar para você como é que a lepra entrou na vida de Israel, porque esse moço era um israelita e era um crente, frequentador de sinagoga. Veja bem, quando Deus tira o povo do Egito, ele esteriliza aquele povo ele vai sem doença nenhuma. Eles vão tão abençoados, mas tão abençoados, Gildo, que quando as crianças vão crescendo, o sapatinho vai crescendo também.
Vocês viram o Diogo cantar aqui domingo passado? Eles caminhavam no deserto e as pernas não inchavam. As roupas nunca envelheciam. E todo dia de manhã as mulheres saíam com o cesto catar maná que caiu do céu. Maná era um alimento desconhecido, até hoje é desconhecido, ninguém sabe o que é. Por isso que a palavra maná significa o que é isso. Mas era uma coisa que tinha um cheiro muito gostoso, cheiro de baunilha. Você podia fazer com aquilo lá o que você fazia com a farinha, tudo. Alimento doce, alimento salgado. Deus mandava maná de segunda a sexta, de domingo a sexta. E na sexta mandava em dobro para as pessoas pegarem e usarem no sábado e não precisar trabalhar. E quando eles sentiram vontade de comer carne, Deus providenciou carne para eles comerem. Mas aí você fica pensando, se Deus esterilizou aquele povo entrou no deserto sem doença nenhuma, como é que a lepra foi introduzida no meio desse povo? Eu vou contar para vocês. E o pior é que a lepra não foi introduzida em Israel, no povo, naquelas pessoas que não tinham responsabilidade, porque a igreja, irmãos, ela é feita de vários grupos. Tem a diretoria da igreja, tem alguém da diretoria da igreja? Dá uma glória a Deus aí. O Edson estava aí, cadê ele? Tem o Edson, tem o Geraldo, tem 6 pessoas na diretoria. É composta também de pastores auxiliares, pastora Márcia, Edson, Tony, Vera, Douglas, Marcela. É composta também de diaconato, é composta do ministério de louvor, é composta da membresia, do dizimista, visitantes, grupos comprometidos com o ministério e aqueles que não são tão comprometidos com o ministério. Mas olha, a lepra entrou em Israel, não foi naquele povo mais descomprometido. Ela entrou na cúpula do ministério. Como que a lepra entrou? É o seguinte, mesmo depois do tabernáculo pronto, Moisés subia no monte e via Deus face a face. Mas o seu irmão mais velho, Araão, para falar com Deus, ele tinha que entrar no Santo dos Santos. E Moisés subia no monte, falava com Deus, e quando ele não subia no monte, ele ia no Santo dos Santos e falava com Deus face a face. E Deus falava com Araão através de Moisés. E Miriam deixou o diabo tentar e colocar minhoca na cabeça dela. E falou assim, mas espera aí, nós 3 somos importantes nesse ministério, nós somos responsáveis por essa libertação, conjectura minha. Eu sou tão importante quanto eles. E por que Moisés tem que ser o cara? Foi eu que peguei o cestinho, foi eu que com a minha mãe construí aquele cestinho, vedei ele com piche, coloquei um manto, conduzi pelo rio para que os crocodilos não pegassem ele. E quando uma das filhas de Faraó pegou ele para criar como filho adotivo, foi eu lá dentro do palácio que ajeitei para a mamãe dar de mamar para ele. E Araão era o mais velho. Araão foi que conservou essa família no caminho da verdade. E por que Moisés? Porque só ele tem que falar com Deus face a face. Por que Araão tem que se sujeitar àquilo que Moisés fala? E por que eu sou a terceira nesse grupo, se eu fui a primeira a salvar Moisés, que é hoje o nosso líder? A inveja, o ciúme já estava instalado. É uma doença da alma que gera tanta morte quanto qualquer outro tipo de pecado. Às vezes você pensa que o adultério é o pior pecado, que roubar o cacho da igreja é o pior pecado. Às vezes você pensa que um traficante traficar é o pior pecado. E eu digo para você, os ciúmes, a inveja é um pecado muito pior, porque destrói a família, destrói a igreja, destrói e traz consequências irreparáveis se não houver arrependimento. Na mesma hora
que aquela briga se instalou e que em vida colocou aquilo que estava aqui dentro para fora. Porque eu digo para você uma coisa, a cabeça da gente pensa muita besteira, não pensa? Pensa ou não pensa? De vez em quando você não tem vontade de esganar uma pessoa? São coisas da gente, coisas humanas. Não adianta você dizer que você é um anjinho que caiu do céu, porque o único anjinho que caiu do céu é pior do que você, chama-se diabo. Nós temos, irmãos, sentimentos, os nossos sentimentos nos levam muitas vezes a sentir raiva. O problema não é você sentir raiva, vontade de esganar. O problema é quando você põe aquilo para fora, quando você externiza. Ah, não, mas eu tenho que desabafar, irmãos. Tem coisa que você não tem que desabafar. Tem coisa que você tem que engolir e fazer sumir. Quando ela botou aquilo para fora, a lepra não pegou debaixo do sovaco, onde ficava escondido, nem debaixo do seio, nem nas costas, nem na barriga, nem na virilha. Apareceu uma mancha branca na testa, na hora. Pela primeira vez, aquele povo esterilizado recebeu uma doença, porque o salário do pecado é a morte, e a maldição sem causa não se cumpre. E Deus disse que ia fazer a mesma coisa quando Josué ia entrar na terra prometida. Se você for forte e corajoso, os inimigos que estão de você não subsistirão todos os dias de pé diante de ti. Por isso, seja muito forte e corajoso e trate de cumprir tudo que está escrito no livro da lei, os juízos e os estatutos. Porque assim como eu fui com Moisés, eu serei com você, e nenhuma daquelas pragas que estão no Egito serão colocadas sobre o meu povo, se você tratar de guardar os meus mandamentos. Irmão, não adianta você só vir na igreja e dar um glória a Deus, sentir, irmãos, pelo amor de Deus, que gostoso que estava o louvor hoje. Se durasse 2 horas, a gente não enjoava. Não adianta só dar o dízimo, nós temos que ter uma vida de relacionamento com Deus e nos corrigir todos os dias. Miriam, ela foi curada, mas mesmo assim ela teve que ficar os 40 dias fora, longe do povo, cumprir aquela quarentena. Puxa vida, quarentena, que palavra para essa época. Ela se arrependeu, e quando ela se arrependeu, ela foi obrigada a submeter à autoridade. Primeiro Moisés, que pediu perdão a Deus por ela, ofereceu sacrifício. Segundo, quando Deus fala com Arão, Arão fala agora com Miriam, e Miriam agora ela vai ter que se declarar limpa. Porque se o sacerdote não declarasse ela limpa, ela não ia voltar a conviver em sociedade e a lepra ia voltar. Então ela era obrigada a arrumar um boi, que representa o evangelho de Marcos, o evangelho da cura. Porque do boi tudo se aproveita. O evangelho de Marcos é o evangelho do médico, aquele que veio para tirar todas as nossas enfermidades. Ela levava aquele boi, então o sacerdote examinava nos lugares mais sensíveis, debaixo do sovaco, atrás da orelha, nos lugares mais sensíveis. Se não houvesse nenhuma manchinha branca, o sacerdote declarava ela curada e ela voltava a conviver em sociedade. E ninguém mais poderia lembrar do pecado dela ou acusar de alguma coisa. Agora você nota que aqui no Evangelho de Marcos, Jesus quando cura esse leproso, ele cura diferentemente de outros leprosos. Porque certamente esse cara, ele quebrou princípios. E agora para ele adquirir a cura, ele ia ter que praticar princípios. Você sabe o que quer dizer iniquidade? Iniquidade na Bíblia quer dizer falta de princípios bíblicos na tua vida. Você entendeu o que eu estou falando, irmão? Princípios bíblicos são a base, o alicerce, a pedra, a rocha, cláusula pétrea. Não pode, não tem como ser mudada.
Agora ele vai ser obrigado a ter princípio. E você, lendo Mateus e Marcos, você vai ver que esse cara tinha uma treta com o pastor da igreja dele. Tem uma treta na igreja dele. Irmãos, você não vê no meu Facebook eu postando nada falando mal de ninguém. Esses dias atrás aí, um espírita foi preso, depois um não sei o que foi preso, um pastor também foi preso. No meu Facebook não tem. Deixa isso para Deus. Você foi levantado para pregar boas novas, boa notícia, que Jesus Cristo salva, batiza com o Espírito Santo, que Ele cure, que Ele brevemente voltará. Você não tem nada que criticar ninguém. Ninguém, irmãos, pode ser criticado por nós, porque não somos melhor do que ninguém. E principalmente você que não conhece a Bíblia. Você vai criticar a Igreja Católica? Sabe quais são os elogios da Igreja Católica lá em Apocalipse? Eu sei que as suas obras são mais numerosas do que antes. Você conhece alguém que tem mais Santa Casa, que tem mais asilo, que tem mais educandário, que tem mais obra de caridade na face da terra? Não existe. Aí você fala, bom, a igreja presbiteriana então quando levantou, consertou nada. Ela só fez a reforma protestante. Você sabe qual é a repreensão que Deus tem para a igreja presbiteriana luterana? Você tem fama de que vive, mas está morto. No reino de Deus, quem você pensa que é, não é. Mas aquele que você não dá valor, esse sim. No reino de Deus é tudo diferente. Os últimos são os primeiros são os últimos. Aquele que se humilha, aquele que desce a olaria, Deus levanta, mas aquele que se exalta, Deus resiste aos soberbos. Agora ele quer ser curado, mas ele precisa primeiro restaurar princípio. Jesus está no monte orando. E o que ele está fazendo no monte? Buscando intimidade com Deus. Se você acha que Jesus já nasceu sabendo tudo, você está enganado. Jesus nasceu e a sua mãe ensinou tudo o que ele tinha que saber sobre o Velho Testamento. E ele desenvolveu um relacionamento com Deus. E esse relacionamento que ele desenvolveu como verbo, como homem, como as duas naturezas, ele era tão forte que ele dizia assim, eu e meu pai somos um. Jesus está buscando relacionamento com Deus, intimidade com o Pai. E digo para você, você nem precisa mais ir no monte hoje. Aquele tempo é diferente. Hoje você pode ter relacionamento com Deus pessoal em qualquer lugar. Porque o Pai procura os seus verdadeiros adoradores. E eles o adoram o Espírito em casa, na igreja, no serviço, na escola, dentro do carro, em espírito e em verdade. Agora ele vai começar a se levantar por princípios. Quando Jesus desce, ele reconhece que ali está uma autoridade. Tanto que ele se ajoelha aos pés de Jesus. Ele sabia que era princípio, que diante de Deus, todo joelho tem que se dobrar, e toda língua tem que confessar que Ele é o dono, Ele é o Senhor, Ele é nosso Deus, Ele é todo-poderoso. Se você lê o Evangelho de Mateus e Marcos, não fala disso, que a primeira coisa que ele fez depois que ele se prostrou, é adorar. Mas adorar a Deus sem se quebrantar, sem se derramar, não funciona. Você quer ver quando você adora a Deus na carne? Melhor, quando você adora a Deus no Espírito. Você esquece quem está tocando, você não está notando se desafinou, se está perfeito, você está entrando na dimensão dos anjos, dos serafins. Você fecha os olhos e o conjunto leva você à sala do trono. E aquele mérito lá não é nem de conjunto, nem de quem canta. Aquele mérito lá é de Jesus Cristo, que é o caminho, a verdade e a vida que leva diante de Deus.
O louvor carnal é aquele que você ou critica ou elogia. Nós não precisamos de crítica nem de elogio. Nós precisamos de intimidade com Deus, nos dobrar, nos quebrantar, para que Deus fale conosco. Dá um glória a Deus aí. Primeiro princípio, ele se quebrantou, ele se colocou, ele se ajoelhou, ele se rendeu. Você sabe o que significa ficar de joelho? Com os pés, com a cabeça entre os joelhos, quase com o rosto na terra? Quando um bandido te assalta, principalmente aqueles filmes do Velho Oeste, o que o bandido falava quando ele vem com o revólver? Mãos para o alto. Aí quando você levantava a mão, o que estava dizendo? Pode levar tudo, mas deixa a minha vida. Mas quando você se ajoelha diante de Deus, Ele diz: quero nascer de novo. Quebra o vaso e faz uma nova criatura. Senhor, eu quero que o Senhor mate a velha criatura para que nasça uma nova criatura. Porque quando eu sair daqui, eu quero que se cumpra. Já não sou eu quem vivo, mas Cristo é quem vive em mim. Ele se prostrou dizendo assim: se o Senhor quiser me matar, me mata. Mas se o Senhor quiser me dar uma oportunidade, estou disposto a começar de novo. Cadê aqueles que estão dispostos a começar de novo aqui? Dá um glória a Deus, aleluia, glória a Deus. Ah, pastor, mas eu estou bem, tem que começar de novo? Eu não posso julgar você, meu querido. Eu posso pregar para você e dizer o que Deus mandou dizer só. Eu digo para você, todo dia diga de recomeço, todo dia de recomeço. Sábado tem culto de jovens aqui, adolescentes. Se o pessoal do Filipe não encarar como tudo novo, ele vai desanimar. Mas se ele souber que sábado que vem ele pode superar o último sábado e fazer melhor, Deus vai usar ele para transformar cada dia mais esse povo. Você entendeu? Todo dia é dia de recomeço. Ontem, quando eu fui deitar na cama, tinha acabado de assistir um filme, a Márcia estava acordada e eu falei assim: sabe o que eu gostaria que acontecesse, Márcia? Eu gostaria de voltar a ter 25 anos, você 23, e nós ia aproveitar e fazer muito mais do que nós fizemos, se divertir muito mais do que nós nos divertimos. Sabe por quê, irmãos? Eu tenho 60 anos, ela tem 25. Eu tenho 39 anos de casado, mas todo dia eu preciso renovar a minha aliança com ela. Porque casamento blindado é coisa de pregador que quer vender livro e vídeo para você. Quem blinda o seu casamento é você e a sua esposa. Certo, patroa? Depois que ele se colocou naquela posição dali, me dá um novo começo, estou disposto a morrer, aquele que pecou, aquele que injuriou, aquele que se levantou, que bateu de frente contra a autoridade, quer morrer, para o Senhor fazer uma nova criatura, diz que ele vai cumprir o segundo princípio. Primeiro, diante dele todo o joelho se dobra, toda a língua confessa que ele é o Senhor. Segundo, Salmo 100. Ninguém pode se apresentar diante de Deus reclamando e pedindo. Então ele começou ali com o princípio. Segundo princípio: celebrai com júbilo ao Senhor todos os moradores da terra. Servi ao Senhor com alegria e apresentai-vos a Ele com cânticos, em seus atos com hinos de louvor. Sabei que o Senhor é bom e eterna é a sua misericórdia, porque foi Ele que nos fez povo seu e ovelha dos seus pastos. Aleluia, glória a Deus, glória a Deus, glória a Deus. Esse cara era leproso, mas não esqueceu que ele aprendeu na igreja. Amanhã você vai sair para trabalhar, daqui a pouco você vai sair da igreja, talvez vai comprar comida. Você vai ter uma semana de luta, talvez de faculdade pela frente, mas você não pode esquecer os princípios bíblicos, que são degraus que te levam para o sucesso diante de Deus.
Para você se formar numa faculdade é uma exigência doida. E a faculdade vai te levar aonde? Ela pode até te deixar rico aqui na terra, mas não compra um lar na Canaã celestial. Não vai levar você para uma mansão na Nova Jerusalém. Se você tem que aprender tanto e você tem que se esforçar tanto numa faculdade, você também tem que se esforçar em aprender e obedecer princípios bíblicos. Adorar a Deus. Nós não cantamos aqui na igreja, irmão, para agradar o seu coração, para você dar uma oferta gostosa antes da mensagem, não. Nós cantamos no começo porque nós obedecemos a Bíblia. Entendeu, irmão? Nós obedecemos a Bíblia. Aliás, Deus te criou, Ele te predestinou, Ele te fez para a sua adoração. Segundo princípio bíblico. Terceiro princípio bíblico, agora que ele vai cumprir, ele vai fazer a oração do Pai Nosso. E talvez seja uma das partes mais importantes dessa manhã. O Pai Nosso, irmãos, ele tem pouca petição. As que tem são importantes. Mais da metade do Pai Nosso é uma oração, nós nos colocando no nosso lugar e reconhecendo qual que é o lugar de Deus. Primeiro, Pai Nosso. Ele é meu e Ele é seu. Você concorda? Que todos nós somos irmãos em Cristo aqui? Concorda? Quem tem mais de um filho aqui? Levanta a mão. Você gosta quando um filho seu vem criticar um outro filho seu? Principalmente quando ele tem problema? Gosta, Juraci? Você imagina Deus. Você está bem, você está na igreja, você recebeu perdão, Ele lavou teu coração com o sangue dEle, Ele te deu um ministério na igreja, te deu uma família bonita, e agora você está criticando o outro. Eu digo para você, não queira ser tão santarrão assim, porque nem todo mundo que diz santo, santo, santo entrará no reino de Deus. Um dos princípios para você entrar no reino de Deus, não julgue para não ser julgado, porque com a mesma medida que você julgar, vos julgarão a vós. Salomão disse assim: não seja você demasiadamente honesto, justo, porque a tua própria justiça vai acabar te matando. E eu digo para você, Pai Nosso, agora, além de reconhecer que Deus é Pai de todos, ele vai reconhecer o lugar que Deus está, que estás no céu. Esse negócio de dizer que Deus está em todo lugar, irmãos, é correto pela teoria e pelos escritos de Santo Agostinho. Ele diz que Deus é tão grande que ele não pode vir aqui porque ele já está aqui. Mas também a nova era fala que Deus é tudo, tudo é Deus. Se você olhar numa flor, você já está olhando para Deus. E você não está olhando para Deus quando olha para uma flor. Simplesmente numa coisa que Ele criou. Ali tem a assinatura de Deus? Tem, mas não é Deus. Nem todo mundo que compra um quadro de Monet leva o autor para casa. Só leva o quadro e a assinatura. Então ele reconhece que Deus está no céu. E que você está dizendo está no céu. Você está dizendo assim: eu sei que o Senhor está no controle de todas as coisas, que quando eu perder meu rumo aqui na terra, eu vou lançar sobre o Senhor todos os meus caminhos e as minhas ansiedades, porque eu sei que o Senhor quer cuidar e tem cuidado de nós. Dá uma glória a Deus aí. Aleluia, glória a Deus. Pai nosso que estás no céu, e ele diz: santificado seja o teu nome. Mas tem como você santificar mais o nome de Deus? Tem? Não tem. Não dá para ser mais santo do que ele é. O que ele está dizendo? Ele está dizendo que quando você se converteu, ele colocou em você o seu nome. Celso Eduardo Alves de Jesus. Silvia Perioto de Jesus. Não está lá.
mas está no céu registrado que você é de Jesus. Seu nome está lá no livro da vida, porque Ele comprou para si homens e mulheres de toda a tribo, língua e nação, e fizesse para Deus reis e sacerdote. Dá um glória a Deus aí. Márcia Aparecida Pesunia Bocelli de Jesus. Gesiel Garcia da Silveira de Jesus. Dá um glória a Deus. Mas veja bem, você tem um filho, de repente seu filho saiu de casa, não voltou, fez ar durante a noite, a polícia prendeu. Manhãzinha, de madrugada, 6 horas da manhã, 7 horas, ligo para a tua casa. Diz assim: olha, seu filho deu uma pisada de bola, extraviado, está aqui preso. O que o pai faz? Larga tudo, vai para a delegacia e diz assim: olha, se você quiser que ele vá para casa, eu vou arbitrar uma fiança. E ele vai responder ao processo de liberdade. Como ele é primário, a possibilidade de ele pegar cadeia é difícil, morte muito menos. O pai já pergunta: quanto que é a fiança? O pai paga a fiança, leva o filho para casa e disciplina ele. Você estava preso pelo pecado que cometeu, nas garras de Satanás. Você estava destinado a uma prisão perpétua chamada inferno. Mas Jesus Cristo veio nessa delegacia chamada terra. Pagou a tua fiança com teu sangue, derramando a própria vida na cruz do Calvário. Trouxe você para a casa dele, chamada igreja, e está disciplinando você, para você nunca mais voltar para aquele lugar, para você ter salvação eterna. Pode dar um glória a Deus aí. É assim que ele santifica o nome dele, é tirando o pecado que existe em você. E todos os dias você pode pedir: Pai, perdoa todos os meus pecados, minhas faltas, meus defeitos, as minhas fraquezas, porque Ele é misericordioso. Ele faz isso em nome de Jesus. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. E isso daí, irmãos, é o problema do crente, principalmente latino. Ele não conhece reino, ele não conhece reino. Um dos grandes problemas da história do Brasil foi a proclamação da República. Porque tiraram o governo de um homem santo, de um homem justo, que estava fazendo as primeiras aberturas para a igreja evangélica no Brasil, chamado Dom Pedro II, para fazer uma reforma híbrida com Floriano Peixoto, proclamando a República. Uma república ditatorial, porque uma república verdadeira, ela não pode ser federação, ela tem que ser confederação, como os Estados americanos, que resolveram se unir para formar uma nação. Aqui foi feito na marra, tudo é na marra. Existe um presidente que falou no começo do seu governo e continua falando isso. Esse governo é tão ditatorial que ele cria dificuldade para depois vender facilidade. Ou estou errado? Aqui você compra uma Lamborghini por 3 milhões de reais. Nos Estados Unidos você compra ela por 300 mil dólares. Aqui você sai pagando de 4 a 6% de IPVA. Lá você só paga um licenciamento que é uma mixaria, paga em qualquer supermercado. Vamos voltar para a Bíblia, não vou ficar louco aqui. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Nós não conhecemos monarquia. Os ingleses conhecem, os Estados Unidos conhecem, Canadá conhece, porque a rainha Elizabeth é soberana naquele governo. Eles elegem ali o primeiro-ministro, mas são submissos à Inglaterra. Canadá, mesma coisa. África do Sul, mesma coisa. País de Gales, Escócia. Mas o Brasil, quando Figueiredo fez aquela abertura ampla, geral e restrita, pegou toda a liberdade que o governo deu e jogou na rua. Votou no maior bandido que o mundo já conheceu. Porque confunde liberdade com libertinagem.
E sabe o que quer dizer reino, irmão? Reino não quer dizer que Deus vai abrir o baú do céu e jogar moeda de ouro na tua cabeça. Reino é governo. Ele está dizendo assim, o Pai Nosso, ó, manda daí que eu obedeço aqui. E um governo teocrático, um governo monárquico, onde você obedece sem discutir. Você pode discutir as coisas no Congresso, você pode rediscutir no Senado, o Supremo Tribunal pode fazer as lambanças que vem fazendo, mas o reino de Deus é teocrático. Ele fala e você obedece. E se você obedece, a bênção vem. Venha a nós o teu reino, venha a nós o teu governo. Fala, Senhor. Sabe, irmãos, tem muito testemunho bonito de conversão. Um dos testemunhos mais bonitos que tem é do Rodolfo Arantes, da banda Raimundos. Ele se converteu, todo mundo já sabe. A mulher dele começou a ir num circo de oração, ela se converteu primeiro e ele se converteu. E uma coisa que ele admirava, que ele queria de todo jeito, era que Deus falava com ele. Porque as irmãs falavam que Deus falava, a mulher falava que Deus falava, o pastor falava que Deus falava com ele, e ele esperando Deus falar com ele. E ele todo tatuado, estava fazendo uma nova tatuagem no braço. E tatuagem não se faz do dia para a noite, às vezes leva meses para você concluir uma tatuagem. E ele fazendo aquela tatuagem, foi no banheiro, tomou banho, olhando para a tatuagem, qual seria o próximo passo? E Rodolfo Arantes escuta Deus falar: não, para com isso. Você acha que Rodolfo Arantes ele ficou ruim quando Deus falou com ele: para com isso? Irmãos, ele ficou apaixonado por aquela voz, porque Deus castiga, Deus repreende todos aqueles que Ele ama. Oh, irmãos, quando você fala não para o seu filho, você fala porque você odeia ele, ou você fala para ele não correr perigo. E quando Deus fala não para você, irmãos, é porque Ele te ama. Por isso que Ele fez os mandamentos, o guarda-reio para você não cair no precipício. A lei do Senhor é perfeita e ela dá segurança e faz a alma se restaurar. Pai nosso que estás no céu, santificado seja o teu nome, venha a nós o teu reino. Aí, irmãos, ele vai cumprir mais um princípio bíblico: seja feita a tua vontade. Como o Senhor faz no céu, faça aqui na terra. Mas como é que esse cara cumpriu esse princípio? Onde é que está na Bíblia? Versículo 1. Ele chega para Jesus, cabeça curvada, quebrantado, adorando. Jesus fala: olha para mim, presta atenção. Quando você vier para a igreja, vem para olhar para Jesus. Eu tenho defeito, sabia, irmãos? Todos nós temos defeito, sabia? Todo mundo que tocou, cantou, os diabos tem defeito, sabia? Mas sabe por que eu nunca saí da igreja? Porque eu nunca vim para olhar para as pessoas, nem para o defeito dela. Eu vim para olhar para o dono da igreja, Jesus Cristo, nosso Senhor. Eu não sou melhor de você não é melhor do que eu, mas tem alguém que é melhor aqui, chama-se Jesus Cristo. Ele é o exemplo. O moço vai cumprir esse princípio bíblico. Ele disse: eu sei, e o Senhor sabe. Se tu quiseres, eu sei, o Senhor sabe, eu sei, que se o Senhor quiser. Irmãos, uma das piores coisas que aconteceu, desculpa eu falar para vocês, foi o nascimento da igreja neopentecostal. Essas novas que tem por aí. As verdadeiras igrejas de Laodiceia. Tem ouro, tem prata, mas não tem doutrina. Não tem ensinamento. Lá você pode fazer o que você quiser. Aquele crente chega assim: Deus, eu não aceito essa doença. Eu não aceito que isso acontece com o teu filho. Eu não aceito. Se está acontecendo, irmãos, que Deus está permitindo. Se você quiser que isso muda, você tem que conquistar o coração de Deus. Vou falar de novo. Se está acontecendo é porque Deus está permitindo. Você quer que isso muda, você tem que conquistar o coração de Deus.
Ele diz, eu não aceito, eu não aceito. Você não encontra isso na Bíblia. Mas essa igreja neopentecostal fez muito mais desserviço ao Evangelho do que um serviço do Evangelho. Nunca houve tanto escândalo no mundo gospel, no mundo evangélico, quanto esse povo aí. Presta atenção, irmãos. Às vezes Deus não quer. E às vezes não adianta nem se querer conquistar o coração dele, que ele não vai fazer. Paulo tinha um espinho na carne. A Bíblia não fala o que é, mas Deus fala o que é. Ele orou 3 vezes, e olha que tudo que ele orava, Deus fazia. Era um homem que foi ao 3º céu. Ele diz, eu não sei nem se foi no corpo ou fora do corpo, mas eu vi coisa que Deus falou, nem fala o que você viu aqui. De tão belo que é, não tem condição. Um dia eles vão ver. Um homem que subiu ao 3º céu, agora ele pede oração. 3 vezes ele ora para Deus fazer um negócio para ele, e Deus não faz. E ele vai lá e vai cobrar Deus. E Deus falou assim, eu não fiz e eu não vou fazer, porque a minha graça te basta. Aí Deus vai dar explicação. Eu não vou fazer, Paulo, porque você tem todos os dons espirituais, você tem os 5 dons ministeriais, você fala várias línguas, é recebido como príncipe em todo lugar, você foi criado aos pés de Gamaliel, e esse espinho na carne é um demônio que eu deixei na tua vida com um alfinete na mão. A hora que a sua bola inchar, ele vai lá espetar e furar. Tem coisa que você pode mudar o coração de Deus, e tem coisa que você nunca vai mudar o coração dele. Moisés não entrou na terra prometida. E Moisés nem quis mudar o negócio, porque ele sabia que não ia mudar. E a pior coisa que tem é você querer mudar aquilo que Deus não quer mudar. Mas na questão da doença, irmãos, ele veio para dar vista aos cegos, ele veio para limpar o leproso, ele veio para fazer o paralítico andar, ele veio para fazer o cego ver, o mudo falar, o surdo ouvir, ele veio para consertar o casamento, ele veio para levar nossas maldições, ele veio. Aquele moço só recebeu aquilo porque pecou. Nem toda doença vem por causa do nosso pecado, mas nesse caso foi. E ele começa a conquistar o coração de Deus. Eu sei, o Senhor também sabe, que se o Senhor quiser, está entendendo, irmãos? Está entendendo o que eu estou falando, irmãos? Você está entendendo mesmo? Eu sei, o Senhor sabe. Glória a Deus. Que se tu quiseres, essa é o que está lá no grego. Bem que podes me limpar. Glória a Deus, aleluia. Está aprendendo nessa manhã, irmãos? Está aprendendo? Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o nome de Jesus. Você pode dar uma glória a Deus por causa disso? Aleluia, santo, santo, santo é o Senhor dos exércitos, glória a Deus. Você acha que Jesus não ia querer? Ele ia querer. Ele só não podia quebrar a lei que o pai dele criou lá atrás. 1630 anos antes de Cristo foi criado todo o sistema de sacerdócio. E Jesus não podia quebrar aquilo que o pai fez. E tem coisa que nem eu como pastor pode fazer, e nem você como um membro da igreja ou adorador oficial pode aceitar. Veja bem, diz que Jesus se moveu de íntima compaixão. Sabe o que é compaixão no grego? É se colocar no lugar daquela pessoa que está sofrendo. Compaixão não é dó. Vou dizer uma coisa, compaixão não é ter dó da pessoa, é se colocar no lugar dela. E ver que aquele moço vivia fora da sociedade, longe da família, amaldiçoado, com o direito de ser apedrejado.
As pessoas, para levar comida, levavam, gritavam, deixavam uns 30, 20 metros a comida, depois se afastavam e nem reaproveitavam o vasilhame. E Jesus disse assim: eu quero. E se você está aqui hoje, porque Jesus quer. Porque Jesus quer que você receba a bênção que você veio buscar. Pode dar um glória a Deus aí. Ele quer que você receba a bênção que você veio buscar. Glória a Deus, aleluia. Louvado seja o teu nome. Eu quero, fique limpo agora, seja limpo. E a lepra desapareceu. Olhava na mão, nada, olhava aqui, nada, olhava aqui, nada, aqui, nada, aqui, nada, aqui, nada, aqui, nada, aqui, nada, aqui, nada. Aí Jesus fala para ele assim: antes de você contar para alguém, você vai pegar um boi, que significa o Evangelho de Marcos, que carrega toda a carga, que do boi tudo se aproveita, o Evangelho da cura divina, da cor azul, da taça, o remédio que Cristo tem para a alma, para o coração, para a família e tudo mais. Você vai pegar um boi que me representa, não importa se você é pobre ou se é rico, você se vira, você vai ter que pagar o preço. E eu digo para você, tem livramento, tem ministério, tem coisa que não tem como pagar o preço. Jesus pagou o preço da tua salvação, mas tem outras coisas que nós temos que pagar. Ah, mas ele já me abençoou com toda sorte de bênção. Então vai no shopping hoje lá, entra na loja 100 e traz uma televisão lá de 50 polegadas, 4K. E fala assim: Deus me abençoou com essa televisão aqui, sai sem pagar para você ver. Não é bem assim. Nós não podemos interpretar a Bíblia a nosso léu. Nós temos que interpretar as Escrituras, achando base até em outros lugares da Escritura, para confirmar aquilo que nós lemos. E Jesus falou assim: olha, esse sacerdócio aí, levítico, ele vai terminar. Como? Com a minha morte na cruz. Não vai ter mais sacerdócio levítico. Sacerdócio agora de toda tribo, língua e nação. Eu sou o sumo sacerdote. Por enquanto é Caifás. Depois que eu morrer na cruz, esse negócio vai findar. Eu vou ser oferta de sacrifício e o sumo sacerdote. Mas até que eu não mora na cruz, que eu não consume aquilo que eu vim fazer aqui na terra, você tem que obedecer o pastor da sua igreja. Por isso você vai voltar lá para aquele sacerdote, na igreja que você arrumou em crente, que vai acertar as contas lá. Para que ele te examine, para que ele te declare limpo e para que você possa voltar a viver em sociedade. Senão o que eu fiz aqui volta depois. E vou dizer uma coisa para você: eu tenho 60 anos de igreja. Muita gente foi curada na igreja, depois voltou a ficar doente. Aí você fala: mas Deus não curou, voltou. Só que aquela doença era fruto do pecado dela. Pastor, mas a gente não tem mais leproso. Mas irmãos, tudo que era material naquela época se tornou espiritual hoje. Tem pessoa que fala mal de pastor, fala mal de autoridade, se levanta contra a liderança, cria problema na igreja, é um leproso dentro da igreja, um fofoqueiro. Aí você olha para ele assim, ele não tem lepra no corpo, mas tem lepra na família, tem lepra na vida financeira, tem lepra no ministério, nada que ele faz dá certo, a vida dele fora da igreja é caco para todo lado, mas Deus tem a solução. Volte para aquela sinagoga, vai lá no sacerdote, leva a oferta que Moisés ordenou, está lá em Mateus, para que o sacerdote te declare limpo. E ele entra naquela igreja e fala assim: eu vim aqui pedir perdão para você, porque para Deus eu já pedi. E vim trazer a oferta que Moisés mandou. E olha aqui, minha lepra está limpa. Arranca o paletó, arranca o casaco. Tira o vestido até na cintura. Mostra o vão dos dedos. O sacerdote começa a olhar atrás das duas orelhas. Olha debaixo do braço. No vão dos dedos do pé, na virilha.
não tem mancha nenhuma, porque Jesus levou sobre si as nossas enfermidades. E o sacerdote pergunta: cadê o boi? O boi está aí. E o sacerdote declarou ele limpo. Ele caiu por princípios, mas subiu por princípios. E se você caiu por princípios, eu quero que você suba por princípios em nome de Jesus. Eu vou voar como um passarinho na velocidade que eu desejar. Eu vou viajar pelo espaço como um cometa. Eu vou brilhar como rei e sacerdote seu. Na Nova Jerusalém eu vou morar. Rei e sacerdote seu, na Nova Jerusalém eu vou morar. Eu vou andar por sobre o mar sem me molhar, como ele andou. Eu vou brincar com o leãozinho, com o leopardo. Eu vou passear como rei e sacerdote seu. Na Nova Jerusalém eu vou morar. Como rei e sacerdote seu, na Nova Jerusalém eu vou morar. Eu vou caminhar nas ruas de ouro que tem o brilho da glória do Pai. Lá não tem pecado, não tem tristeza, não tem maldade. Eu vou brilhar como rei e sacerdote seu. Na Nova Jerusalém eu vou morar. Como rei e sacerdote seu, na Nova Jerusalém eu vou morar. Como rei e sacerdote seu, na Nova Jerusalém